Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Estamos felizes e gratos a Deus, porque Ele tem nos concedido mais uma oportunidade de nos reunir, né? Então, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, disse o salmista. Que estar neste lugar sempre seja um motivo de alegria para o seu coração. Eu queria convidar você hoje não para abrir num salmo, depois na hora da palavra nós vamos meditar num salmo, mas eu queria ler apenas um versículo da palavra de Deus, que fica no profeta Jeremias, capítulo de número 15. Jeremias 15. Fica mais fácil, você vai assim, abre Salmos, aí vai passando Provérbios, Eclesiastes, Cantar, e vai começar os profetas maiores. Isaías, aí vem Jeremias. Muito bem. Jeremias 15, no momento em que o Senhor proporciona ao profeta uma palavra de conforto e de consolo, no verso 16, só quero ler esse versículo, diz assim: achadas suas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo, alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Feliz aquele que tem a oportunidade, né, de meditar na tua palavra. O salmista no Salmo 1, ele diz, daquele que medita nela de dia e de noite, ele é um bem-aventurado, né, e ele frutificará, porque ele está enraizado na palavra de Deus. Felizmente, muitos ainda não atentaram para isso. A importância, né, a primazia da palavra do Senhor, os benefícios que ela traz ao nosso coração. No outro salmo, o Salmo 19, diz que os preceitos ou os mandamentos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. O profeta se sente nutrido, fortalecido, e há um renovo na sua vida, uma alegria passa a inundar o seu coração a partir do momento que ele se depara com a palavra de Deus. Nós, no nosso texto de vida, de relacionamento com o Senhor, precisamos no dia a dia estar meditando na palavra, mas sabemos que também na igreja essa oportunidade maior de ouvir, de estudar, de meditar, né, na palavra do Senhor. Que você, ao chegar neste lugar, possa sempre encontrar. Por isso nós prezamos, né, e separamos sempre um tempo maior para a ministração da palavra de Deus, para que você possa manter o seu coração fortalecido, alegre, feliz, porque aquele que encontra a palavra, como disse o profeta, ouve gozo, paz ao seu coração, e que assim seja nessa manhã, ao chegar neste lugar, na casa de Deus, onde zelamos pela palavra do Senhor. Que você encontre, mas para encontrar é preciso buscar. Ele achou, se alimentou e ali saiu satisfeito. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado por entrar por essas portas, neste lugar onde o nosso propósito é te adorar, prestar culto a Ti, engrandecer o Teu santo nome e a Tua presença. Mas, ó Deus, queremos, através dos nossos louvores, engrandecer e exaltar, clamar o Teu nome e bendizer a Ti, que é digno de toda a honra. Mas também, ó Deus, buscamos na Tua palavra o fortalecimento da nossa fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Buscamos através da Tua palavra algo que venha iluminar o nosso caminho, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Buscamos na Tua palavra algo que é verdade, a Tua palavra é a verdade. E buscamos na Tua palavra o alimento para nutrir, para fortalecer a nossa vida espiritual, para assim vencermos os dias maus. Jesus venceu a Satanás ali no momento da tentação, e olha que o inimigo usava a palavra, mas aquele que tem a palavra no coração não será derrotado por nenhum adversário. E ali Jesus venceu a Satanás usando a palavra de Deus.
Ele era o próprio Deus, mas para deixar exemplo, ele usou a palavra para mostrar que a maneira que nós podemos vencer os dias maus e vencer o nosso adversário é conhecendo a palavra, porque ele não conseguirá resistir àqueles que guardam a palavra no coração. E o salmista também, no Salmo 119, ele diz: eu guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Que sejamos um povo que ame a sua palavra, que busque a sua palavra, e que ao encontrá-la, haja paz, alegria, gozo, satisfação em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor como quem clama a Ele, como quem busca a tua presença. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa direção. Por isso buscamos o teu santo nome. De ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Obrigado, ó Pai. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. O Senhor tem preparado a cada amanhecer algo para fortalecer e abençoar as nossas vidas. Por isso se renda a sua presença. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde É a presença do Senhor que alenta, que traz conforto ao nosso coração. Por isso nos rendemos diante dele. Por isso buscamos a sua presença. Clame pelo Senhor. Clame pelo Deus vivo e poderoso. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Que bom que o amor do Senhor, ele permanece. Teu amor, Ele que nos sustenta. Oh, bendita a tua presença. Glórias a ti, Jesus. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
seus braços o refúgio para a sua vida. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra Lance nos braços do Senhor, encontre nele um abrigo. aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Se apresente a Ele, meu Jesus. Eis-me aqui. É você e o Senhor, é você e aquele que te salvou, aquele que perdoa, aquele que restaura. Se apresente a Ele, se lance em seus braços. Eis-me aqui. Eu me rendo aos Erga suas mãos em adoração ao Senhor. és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Quem é o seu refúgio? Jesus, Meu Jesus. eis-me aqui. Jesus, Aleluia, glória a Deus. eis-me aqui. Obrigado, Senhor, obrigado. Bendita a tua presença que nos preenche, bendita a tua presença que traz segurança à nossa vida. Nos lançamos diante de ti, porque sabemos que só o Senhor é o nosso porto seguro. Bendito e glorificado seja a tua presença. Santo, santo é o teu nome, aleluia. Como é bom poder saber que nós temos um lugar que nos sustenta, um lugar que podemos ter como um abrigo para a nossa vida, um lugar onde nós encontramos consolo, conforto, paz, segurança, e esse lugar está em ti, Jesus. Glórias sejam dadas ao teu nome, aleluia. Louvado seja a tua presença. Glória a Deus, glória a Deus. Louvamos aquele que é todo poderoso, que é soberano, que está sentado no trono de glória, que reina sobre todas as coisas. Aleluia. Que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins. A visão de Isaías no templo foi exatamente essa. Quando os anjos cercavam e adoravam ao Senhor, Estás aclamado exaltando o Santo dos Santos. por anjos,
vem neste lugar. E ali o Senhor no seu trono de glória, Tu que estás assentado, que deve ser honrado, adorado trono de glória. e glorificado. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Que Ele encontre uma igreja, que encontre nós essa manhã, um povo que clama por Ele. Estás aclamado por tua igreja. Vem neste Oh, lugar. e que a sua glória, a Shekinah de Deus, enche esse lugar, enche a nossa vida, enche os nossos corações. Enche esse lugar. Peça Ele para encher a sua vida nessa manhã. Enche esse lugar. Oh, aleluia. Vem sobre nós, sopra dos quatro cantos, sopra sobre a tua igreja. Enche a minha vida, Senhor. Adoramos ao Todo-Poderoso, que está entronizado, Ele que se assenta nos seus tronos de glória e de poder. Aleluia. Louvemos a Ele. Estás assentado sobre os querubins. Isso demonstra a autoridade do Senhor e a sua soberania. Aleluia. Tu que estás entronizado em meio ao serafim. Jesus, Os seres celestes clamam por Ele. Os seres celestes adoram a Ele. Os seres celestes glorificam a Ele, porque Ele é Criador de todas as coisas. Oh, santo é o teu nome. Tu que estás assentado sobre o trono de glória. Aleluia. Que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Jesus, tu que estás aclamado por tua igreja. Clame, igreja. Clame Vem neste e chame por Ele. E peça para que Ele venha encher este lugar, que Ele venha encher a sua vida. Vem neste Enche este lugar. Convide Ele, venha sobre nós, Espírito Santo. Venha, Senhor, venha nos encher com a tua glória e com a tua presença. Enche a Minha vida, Senhor. encha Vem este lugar. Enche Este lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor. Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor.
Você pode bem dizer a Ele, adore o seu nome, glorifique. Diga a importância do Senhor na sua vida. Expresse a Ele o desejo de ser cheio dEle, de ser cheio da Tua presença. Oh, bendito Teu nome, glórias sejam dadas a Ti. Senhor, nós abrimos esse culto lendo a Tua palavra, quando o profeta disse que quando ele encontrou a Tua palavra, a Sua palavra, porque a Sua voz, a Sua palavra é uma palavra que nos confronta, a Tua palavra é uma palavra que nos liberta, a Tua palavra é uma palavra que nos transforma, Senhor, a Tua palavra é uma palavra que também nos aviva, e Ele então diz que está alegre por isso. Ah, Deus, e a Tua palavra fala de promessas, a Tua palavra fala de promessas para a edificação da Tua igreja, e recebereis o meu Espírito, e sereis minha testemunha. Senhor, a Tua palavra nos traz essa promessa, para testemunharmos desse amor, para testemunharmos da Tua presença, da Sua glória, e nós precisamos a cada dia ser alimentado por Ti, ser fortalecido por Ti, Senhor, e que Tu encontre em meio ao Teu povo, a Tua igreja, adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, que reclama, que chama pelo Teu nome, que se rende à Tua presença e que anseia pela Sua glória, que anseia, ó Deus, pelas coisas do alto, pelas coisas do Seu reino. Louvado seja Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado a Deus pela Tua presença, porque o Senhor, como acabamos de cantar e como diz a Tua palavra, o Senhor está entronizado em meio aos louvores do Teu povo. O Senhor está no meio de nós, o Senhor está aqui, e a Tua presença nos alegra. Receba os louvores, os cânticos que entoamos a Ti, como frutos de lábios que confessam o Teu nome. Obrigado a Deus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, quem está do seu lado, você pode cumprimentar antes de você se assentar. Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigado pela presença, Davi, seja bem-vindo, né? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Quero também hoje orar, né, pela vida da Marina, está completando 40 anos, que bênção, parabéns, né? Esse mês de janeiro aí temos aí bastante aniversariantes, né? Graziele também, que está ali, fez aniversário, né? Dia 10, bastante gente fazendo aniversário aí. No último dia 14, na sexta-feira, pude completar 51 anos, né? Louvo a Deus pela sua graça e a sua misericórdia. Falando sobre isso, né, quero lembrar aos irmãos de uma convocação que o pastor Antônio, né, tem pedido para que a igreja, os irmãos em Laje, possa comparecer no culto de logo mais às 19 horas. Eu até fiz um anúncio, um aviso durante essa semana, expus no WhatsApp, para que os irmãos, mesmo aqueles que vieram pela manhã, que bom que você veio, mas que, se puder, não deixe de estar à noite. Mas também fiz um alerta, porque, em primeiro lugar, é o cuidado com a sua saúde, zelar pelo seu bem-estar, pela sua família, e estamos aí nesse surto que já se transformou, né, numa pandemia de gripe. Muitas são as pessoas. Eu pude conversar com vários irmãos essa semana que estão resfriados. E qual é a minha palavra para eles? Fique em casa, se recupere, né, cuide da sua vida, da sua família. E como nós precisamos ter um cuidado também para com o outro, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, se você se ama, cuida de você, então também tenha o cuidado com o outro. Mesmo que eu ficaria muito feliz com a sua presença logo mais, né, porque será um momento onde também tenho pedido para que você venha celebrar comigo. Estou aqui também agradecendo pela presença de vocês aqui, mas logo mais também celebrando como um culto de gratidão a Deus pelo meu aniversário. E essa convocação que o pastor Antônio fez, que vai ser tipo uma simples cerimônia, né, como impostação da presidência da igreja. Então, a nossa, que até aqui vai continuar sendo filha, porque foi gerada pela igreja de Paracambi, mas se tornando uma igreja independente.
Eu tenho falado sobre isso, né? A nossa igreja, ela é muito mais do que a expressão da comunidade do bairro aqui de Laje. Ele é muito mais do que a filha, né, da igreja de Paracambi. Nós somos uma denominação que tem uma direção, que tem um bispo primaz, que é importante que a gente esteja orando por ele. Vai entrar na terceira sessão, né, num total de 6 ou 7, de quimioterapia. Ele está lutando contra um linfoma e tem passado por esses momentos assim difíceis. É importante que a gente esteja orando, mas nós temos toda uma estrutura, né, episcopal, que é a nossa linha de direção da igreja. A igreja tem regimento internos, o pastor ele tem também deveres e responsabilidades. Então nós somos uma aliança, nós somos uma denominação. E dentro daquilo que preconiza, uma vez que a igreja tem a sua sede própria, tem o seu pastor ordenado, então é comum que a ele seja dado a direção total, como a presidência da igreja. Eu não tenho assim muita familiaridade com esses termos, né? Pastor, presidente e tal, isso não enche os meus olhos, né? Eu tenho o prazer de ser servo aqui, de servir. Venho já ao longo desses anos me empenhando para poder oferecer o melhor, porque eu vou prestar conta principalmente a Deus. Ainda que eu tenha uma autoridade espiritual sobre a minha vida, que são os bispos, todo o respeito, o carinho que eu tenho pelo pastor Antônio José, que é meu pai espiritual, meu pai na fé, né? Foi o homem que me instruiu, que me deu oportunidades. E hoje eu estou aqui, eu devo muito aos seus ensinamentos, à sua vida, mas sei que tenho um chamado e uma responsabilidade maior diante de Deus. Então, ele tem feito questão de fazer essa convocação para que possa oficializar, né, aquilo que venho fazendo, mas agora em termos, né, já jurídico, de toda a direção da parte da igreja, e por isso convido os irmãos para estar logo mais. Mas com tudo isso, eu deixei bem claro a esses irmãos que cuide primeiro da sua saúde e também para que cuide do outro, evite vir, porque cada pessoa reage de uma forma. A imunidade, às vezes, né, de uma pessoa que pegou resfriado, estava legal, ok, então para ele a gripe não atingiu muito, foi moderada, foi fraca, mas nós, por mais que você possa fazer um exame, né, periodicamente ou com frequência, ainda assim nós não temos um conhecimento profundo do nosso corpo, de como nós estamos, como está a nossa imunidade. E há pessoas que não vão reagir tão bem e pode piorar. Eu não sei como ficaria o seu coração. Eu ficaria muito triste, preocupado, se alguém ficasse resfriado ou pegasse qualquer outro tipo de doença por causa de uma atitude minha. Então, por isso que a gente zela, por esse cuidado também para com o outro. Então, é ótimo, é bom a gente poder ter todos presentes na igreja, mas há tempo para todas as coisas. E eu espero que esses irmãos recuperem. São muitos, né, que eu pude conversar durante a semana, alguns também enviando mensagem, me parabenizando, mas falando acerca disso. Sem contar que ainda circula a Covid, tem essa nova variante. Tem alguns irmãos que fizeram exames, outros que estão esperando o resultado acerca da Covid, que aí já é uma outra situação, e há casos onde a pessoa está junto, né, a variante da gripe com mais a Covid. A gente precisa de ter esse cuidado e manter a nossa prudência. A igreja ela deve ser vanguarda acerca disso. Nós não precisamos usar a nossa fé para querer dizer que nós somos melhores, estamos imunes de tudo. Querido, passamos aflições, estamos neste mundo. A nossa esperança maior está em algo que é eterno. Então, a igreja ela precisa de ser também exemplo. Então, dizer que ter fé não significa que eu tenha que agir de qualquer forma, porque eu sou filho do Todo-Poderoso. O filho do Todo-Poderoso também fica doente, fica desempregado, passa por certas situações, porque nós vivemos aqui como peregrinos. A nossa morada não é aqui. A nossa morada eterna é no céu. Lá não haverá choro, doença, gripe, pandemia, seja o que for, terremoto, todas essas coisas vão acontecer. Está escrito na palavra de Deus, para que se cumpra até
o momento em que Cristo virá. Não nos compete saber o tempo ou a época, é o que diz as Escrituras, acerca da sua volta, mas é preciso que a gente anseie e aguarde a presença do Senhor, tá bom? Então, se você puder, eu gostaria muito de contar com a sua presença logo mais às 19 horas, se você puder, até mesmo porque muitos irmãos que gostariam de estar, mas pelo fato de estarem resfriados, alguns estão até recuperando, mas eu disse, por prudência e cautela, né? Então vamos também ter amor ao outro, para que a gente não venha estar propagando, né, espalhando ainda mais essa questão desse resfriado, que muitos, não são poucos não, muitos. Essa semana no trabalho, nós tivemos que desmarcar várias agendas, porque era um trabalho coletivo de treinamento, com alguns funcionários da saúde, exatamente porque muitos estão doentes. Então, estamos aí, orando, pedindo a misericórdia, a graça de Deus, né? E no final do culto, vamos orar por cada um desses irmãos e pessoas que precisam, tá ok? Então, logo mais, se você puder, venha, será um prazer, né? E também se alegrar comigo no momento de gratidão a Deus por mais um ano de vida. Vamos louvar ao Senhor com as primícias de nossa renda, tendo alegria de também servir ao Senhor. É um ato de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jamais a igreja vai impor ou estabelecer, até porque a oferta ela deve ser fruto de uma gratidão, de louvor, de uma expressão de alegria. Jamais você vai ver qualquer tipo de cobrança ou receber uma carta porque você está devendo o seu dízimo. Então, isso é uma coisa entre você e Deus. O justo vive pela fé, né? E dentro daquilo que nós podemos receber é a alegria de poder não pagar, porque nós não podemos, a salvação é de graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, é o que diz a palavra do Senhor, né? É bem explícito isso. Nós não precisamos de pagar por cura, o Senhor tem prazer, o ato de Cristo na cruz, sobre as suas pisaduras, nós somos sarados, mas nós retribuímos, expressamos uma gratidão, crendo que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Se você trouxe o seu envelope, se você desejar, por enquanto nós não estamos ainda passando as salvas, se você desejar, tem o envelope aí à frente, você pode separar o seu dízimo, a sua oferta, e depositar aqui no gasofilácio. Vamos orar. Deus e Pai, rendemos graças a Ti, Te louvamos, porque também esse momento é um momento de louvor, é expressar a nossa gratidão, a nossa alegria, reconhecendo aquilo que temos. Senhor Deus, o Seu cuidado, a Sua provisão, muito o Senhor tem nos dado. Então, não se trata de pagar, não estamos aqui pressionados, não estamos aqui, ó Deus, com outros sentimentos ou propósito, não é uma barganha, não estamos aqui para fazer uma troca. Não, Deus, estamos aqui para expressar a nossa gratidão e Te louvar por aquilo que o Senhor tem concedido à nossa vida e temos plena certeza que podemos contribuir para o reino. Esse lugar tem sido edificado, construído, abençoado, mantido, é fruto da fidelidade do Teu povo, da igreja, desse gesto de generosidade, de liberalidade do Teu povo que participa com alegria, porque servir ao Senhor não pode ser por constrangimento, por peso, por dúvidas ou qualquer outro sentimento, a não ser que seja de prazer e de alegria. Abençoe as entradas, Senhor Deus, que chega essa manhã na sua casa, que eu creio que é o suficiente para nos manter no dia de hoje, e assim nós sempre buscamos suprir as nossas necessidades, e cremos no Jeová Jireh, o Deus da provisão, e assim Te louvamos. Receba as entradas que entregamos a Ti, ó Pai, abençoe também o Teu povo, que sempre busca uma direção, ó Deus, na condução da sua finança, nos seus atributos, para que possam também serem bem-sucedidos na condução, como mordomos da administração da sua casa. Assim nós oramos, e desde já agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Leide, encontrou lá? Amém. São os primos que eu ganhei, né? Porque é prima de...
Alô? Bom, chegou. Prima de Rosilene, né? E eu louvo a Deus porque Rosilene, né, tem uma expressão de gratidão muito grande à família, aquilo que os pais de Leide e Luciene foram para ela enquanto ela esteve em Nova Iguaçu. Boa parte dos estudos da Rosilene ela fez em Nova Iguaçu, né? Morava lá recebendo o aconchego da tia Marilda, do tio João, né? Então, seja bem-vinda, Leide. Obrigado pela sua presença, Davi também, seu esposo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Depois eu vou pedir, diácono Claudeci, separe para o casal um exemplar, não sei se estiver aí, né, da nossa declaração de fé, as verdades e o fundamento. Eles também são membros da Igreja Cristã Nova Vida, né? Você está morando agora aqui em Paulo de Fronteira, né? Que bom. Sempre que desejar, as portas estão abertas, tá bom? Irmãos, quero deixar uma reflexão essa manhã, né, para os amados. Salmo 16, né? A palavra de Deus, ela é tremenda, como no início eu pude ler a fala de Jeremias, melhor dizendo, né? Abra, Salmo 16, Salmo de Davi, fica em sua homenagem, Salmo de Davi. Então, no início, falando sobre a expressão de Jeremias, no momento em que ele recebe um consolo, um conforto da parte do Senhor, quando ele encontra a palavra. E algo que nós zelamos e prezamos, que é a pregação da palavra de Deus. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. À medida que você encontrar, são 11 versículos desse pequeno salmo. Eu quero falar essa manhã sobre confiança plena. Salmo 16. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Uma palavra de oração. Senhor, que esse seja o impacto, ó Deus, ao meditarmos na tua palavra, produzindo confiança, certezas, convicções ao nosso coração, e a tua palavra tem esse poder, e que o teu Espírito se faça presente, porque as Escrituras diz que é Ele que convence. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, falando acerca da sua vinda, Ele convencerá o mundo. Ele vai fazer com que a gente guarde, tenha entendimento acerca da sua palavra. Então desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Temos aqui um salmo que tem uma única oração. Logo, a primeira frase, quando ele diz: guarda-me, ó Deus. E este primeiro verso é a única oração que aparece neste salmo.
Ao mesmo tempo em que Davi está ali pedindo ajuda, ele dá o tom para todo o salmo. A confiança do salmista, essa expressão da certeza da presença de Deus, é uma confiança que se estende além da sepultura, além da sua morte física, do período que nós estamos aqui. O seu pedido parece ser um pedido comum, né? Quem aqui que não pede para que o Senhor o guarde? Para que o Senhor o proteja? Há versões, a NVI diz, protege-me, Senhor. Mas é no complemento que nós vamos ver que o salmista, que Davi, revela o seu conceito que tem de Deus. E ele então, no complemento, diz: Tu és o meu refúgio. Esse é o conceito que Davi tem de Deus. E eu quero deixar aqui essa manhã alguns conceitos, alguns segredos para edificar a nossa vida e compreendermos por que Davi tinha essa confiança que ia além da sepultura. Nós temos vivido dias difíceis. E é importante que a gente pense sobre isso, onde temos depositado a nossa segurança. Aonde está a nossa esperança? Vivemos em meio a incertezas, insegurança. A moda, né? Uma palavra, esse dia eu estava vendo o diácono Zé Luiz aí pregando, né? E ele falando da questão lá da fake news, né? E às vezes a pessoa começa a americanizar, usar muito o inglês para essas coisas, é mentira mesmo. E hoje, infelizmente, nós vivemos dias que nós não sabemos se aquilo que nós estamos lendo ou vendo é uma verdade, né? É muita mentira, é muitas situações que deixam todos inseguros, que deixam muitos sem esperança. Então nós precisamos entender isso, aonde está a nossa esperança, aonde depositamos a nossa confiança. Porém, Davi nos deixa aqui alguns segredos, ou, vamos dizer assim, uma palavra mais coloquial, alguns macetes. Não, os jovens e adolescentes que gostam muito de usar essa expressão quando estão estudando, principalmente matemática, diante de alguma fórmula para guardar e ali serem bem-sucedidos na hora de aplicar numa avaliação. Davi vai nos deixar aqui alguns macetes para que a gente possa entender por que a sua confiança ia além da sepultura. Primeiro, é esse conceito que ele tem de Deus, que Deus é o seu refúgio, o seu abrigo. Mas o segundo segredo é qual a visão que Davi tem acerca de Deus. E o versículo 2 que diz: quanto aos santos, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Davi usa aqui duas palavras para Deus que só vamos encontrar no original, no hebraico. Mas na língua portuguesa você encontra Senhor escrito aqui de duas formas. Quem percebeu? Olha aí, novamente, na sua Bíblia. Tem aí essa curiosidade, essa diferença. E qual é a diferença? Primeira vez quando ele diz assim, Tu digo ao Senhor. Como que está escrito Senhor aí? Está todo ele em letra maiúscula. Todas as letras em maiúscula. A segunda ocasião, quando ele diz, Tu és o meu Senhor, aí apenas a primeira letra está em maiúsculo, depois tudo vem em minúscula. É uma maneira aqui no texto que nós temos, na língua portuguesa, né, dos tradutores da Bíblia, traduzir para o hebraico, ou melhor, traduzir do hebraico, do texto original, para o português, fazendo uma distinção quando havia uma distinção no original. E qual é a distinção no original? No hebraico, a palavra aparece de duas formas diferentes. Então, o que nós vimos aqui em primeiro, com toda ela maiúscula, Senhor, com toda ela maiúscula, todas essas letras assim, né, dando um destaque. No caso do hebraico, esse primeiro momento, ele estaria dizendo assim, digo a Iavé, né? O tetagrama que diz, eu sou. Então, quem é? Ele digo ao Iavé, ao eu sou, ao Todo-Poderoso,
ao Deus Criador, ao soberano, aquele que governa todas as coisas. Então esse é o sentido. Mas na segunda parte que diz, tu és o meu, aí vem só a letra maiúscula primeira, né? E depois, só a primeira letra maiúscula, né? E depois vem tudo minúscula. Ele está dizendo, tu és o meu Adonai. Então qual a diferença aqui? Primeiro ele fala, digo a Yahvé. Depois ele diz, tu és o meu Adonai. Né? Essa é a diferença. A maneira como Davi olhava para Deus fazia uma diferença. A sua visão acerca de Deus. Ele olha para Deus e diz, digo Yahvé, eu sou Todo-Poderoso, digo ao Todo-Poderoso, digo ao Criador. Né? Nós temos a oportunidade às vezes de contemplar, né, a beleza da criação, as maravilhas. Né? Eu normalmente quando tiro um momento de férias com Rose para viajar, eu opto mais por lugares assim onde tem serra, né, onde tem cachoeira, mesmo que eu não vou entrar, mas pelo menos para ver a beleza. Né? Recentemente eu estive lá em Conceição de Bitipoca, né, naquelas trilhas, nos cânions, e vendo cada coisa maravilhosa, as montanhas. Então a gente vê como que Deus é maravilhoso, a perfeição daquilo que Deus fez. Ainda que o homem tente fazer, e tenha capacidade, porque Deus também dá inteligência para o homem criar e fazer muitas coisas boas e perfeitas, mas o que é da mão de Deus é maravilhoso demais. Então Davi está dizendo, digo a Yahvé, digo ao grande eu sou, ao soberano, ao todo-poderoso, tu és o meu Adonai. Davi não apenas reconheceu que ele era o soberano, que ele era o Criador e o poderoso, porque faço uma observação aqui, muitos creem nisso. Há muitas pessoas que não estão na igreja, muitas pessoas que não vêm, que não confessam a sua fé evangélica, mas se você perguntar para elas, quem criou o mundo? Eles vão falar, foi Deus. Eles vão falar, quem criou a sua vida? Ele vai dizer, foi Deus. Então, eles creem na existência, na presença do Yahvé, que é o eu sou, o soberano, o Criador, o poderoso. Eu estou dando ênfase para a gente entender aqui qual é a diferença e qual a visão que ele tem acerca de Deus. Só que não basta apenas você dizer e reconhecer quem ele é. Quando Davi diz, digo a Yahvé, o eu sou, o soberano, aí ele chega e completa, tu és o meu Adonai, ele está colocando que ele é o Senhor da sua vida. Então, há um extremo oposto da palavra, né, Adonai para Obed. Ou melhor, Ebed. Ebed, no hebraico, é servo. O que Davi está dizendo aqui é que o Todo-Poderoso, o grande eu sou, é o seu Senhor. Ele é o seu servo. Não basta apenas você ter um conceito, que é um conceito perfeito de quem é Deus, o Criador de todas as coisas. O que vai trazer relevância, significado, é a questão relacional. Qual é a sua relação com Ele? Ele, de fato, é o seu Senhor? Ele é aquele que governa a sua vida? Né? Então, esse conceito, né, de Ebed, melhor dizendo, é aquele servo que ele está disposto a morrer pelo Senhor, para cumprir a ordem do seu Senhor. Ele está abaixo do seu juramento. Há uma passagem, depois você lê em casa, para a gente ter uma noção melhor do que significa ser um Ebed, um servo. No capítulo 24 de Gênesis, no momento em que Abraão, ele deseja procurar uma esposa para o seu filho Isaque. Aí depois você lê em casa, não lê agora. Aí ele vai dizer para o seu servo, olha, vai até determinado lugar. Eu não quero que meu filho case com as pessoas daqui dessa região, com as mulheres, né, cananeia. Eu não quero misturar a linhagem. Eu quero que ele esteja dentro de um contexto de família, de algo que é santo, que não seja contaminado por o ambiente. Ou seja, ele estava dizendo com outras palavras, se fosse no Novo Testamento, né, procure a viver de uma forma que você não estabeleça um jugo desigual,
né? Case com uma pessoa que é da mesma fé, que tem o mesmo conhecimento. Então, o que ele fala para o seu servo? Eu preciso que você vá e encontre uma esposa para o meu filho. E você vai jurar que você vai buscar isso. E aí tem ali um gesto que ele coloca a mão do servo debaixo da sua coxa e o servo se compromete a encontrar a esposa do filho de Abraão. E assim ele foi. Imagina aqui, tarefa, né? Encontrar alguém que pudesse estar correspondendo ao anseio do seu Senhor. Mas ele foi, o Senhor iluminou, né? E o restante da história você vai ver, né? O que está lá escrito. Vou deixar para você ver em Gênesis 24. Não vou contar para você, não vou dar spoiler. Você vai buscar, né? E procurar ali para você ter conhecimento. Mas o conceito de Ebed é isso. É o servo que está abaixo de um juramento. Ele está disposto, né, a comprometer a sua própria vida para alegrar o seu Senhor. Então, quando Davi diz aqui, digo a Yahvé, tu és o meu Adonai, ele está dizendo, eu estou dizendo que eu sou teu servo, e eu estou aqui para que o Senhor coordene. O Senhor é o dono da minha agenda, a minha vida é dirigida pelo Senhor. Não é o que eu quero, é a sua vontade que deve ser feita. Então, o conceito do Deus Yahvé é importante, e muitos sabem que Ele é o Criador, o soberano, o Todo-Poderoso, mas poucos são aqueles que têm esse conceito pleno do que Davi tem, de uma visão acerca de Deus. Deus é o seu Senhor. Davi era quem? Davi era o rei de Israel. Na ocasião, a nação mais poderosa, o exército mais aguerrido e poderoso. Davi se tornou um homem riquíssimo, poderoso. Com tudo isso, mesmo ele sendo rei, ele sabe que diante do Senhor ele é apenas um servo. Ele é servo do Senhor. Esse é um primeiro segredo para que a gente tenha uma confiança plena. Qual é a sua relação com Deus? Não basta apenas você saber quem Ele é. Não basta apenas você saber que Ele criou todas as coisas, que Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Mas qual é a sua relação com Ele? De fato, você tem servido a Ele? Você realmente tem Ele como seu bem maior? Porque aí quando a gente lê o restante do versículo, a gente tem esse entendimento. Digo ao Senhor, ou seja, a Yahvé, tu és o meu Adonai, eu sou o teu servo, custe o que custar. Aí o complemento diz, outro bem não possuo, senão a ti somente. Tu és o meu bem maior, tu és o dono da minha agenda, tu és o dono da minha vida, eu estou aqui para cumprir os seus mandamentos. Então, essa é a percepção, é a visão que Davi tem acerca de Deus, e eu e você também precisamos ter, é esse lado relacional. Mas também Davi tinha uma visão acerca de algo que foi instituído por Deus. Pois no versículo 3, ele diz assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Uma pergunta, onde você tem desejado estar? Davi aqui agora está falando o conceito que ele tem da igreja. O conceito que ele tem do povo de Deus. Aqui diz respeito à escolha, à preferência. E qual é a preferência de Davi? O prazer dele, a preferência dele é estar diante dos santos, que ele diz aqui que são notáveis, né? A palavra também seria nobres. Aqueles que buscam viver em santidade. Esse é o prazer, ele tem prazer de estar do lado de gente que serve a Deus, que ama a Deus, que é crente. Eu sei que nós temos um papel como testemunhas do Senhor de propagar o Evangelho, né? De sermos testemunhas, evangelizando no nosso trabalho, na nossa família, na nossa circunvizinhança. Mas Davi está dizendo aqui, olha, se tiver um lugar para eu escolher o lugar que eu quero estar diante do povo de Deus. Ou seja, eu quero estar na igreja, eu quero estar no culto. E aí você vê aqui, né, há um contraste, é estabelecido aqui um contraste entre os santos, do versículo de número 3, nos quais ele tem prazer de estar, e os que trocam o Senhor por outros deuses. O versículo 4, muitas serão apenas dos que trocam o Senhor por outros deuses.
Davi então está dizendo, olha, eu prefiro estar diante de gente que é crente, gente que serve ao Senhor, que procura se santificar. Não significa que todos aqueles que estão dentro da igreja têm se santificado. Mas Davi, ele faz, ele é seletivo naquilo que ele entende que é importante para a edificação da sua vida. Então, quanto aos santos que há na terra, o santo aqui, ou seja, são aqueles que são santificados no Senhor. Não é imagem de escultura, não é nada que foi criado. O Espírito Santo é tão maravilhoso que, sabendo que no futuro as pessoas poderiam rotular que quem é santo é uma imagem, uma figura, uma personalidade, seja ela que serviu ao Senhor, que fez uma boa ação ou que teve uma atitude de fé. Não, os santos são aqueles que são santificados pelo Senhor, que vivem uma vida íntegra diante do Senhor, que procura agradar a Deus, que tem o Senhor como seu dono, como aquele que governa a sua agenda. Então Davi diz, olha, eu tenho prazer. Davi, então, ele diz, se tiver de escolher, eu prefiro estar com quem? Com quem é santo, porque eles são notáveis, eles são nobres, eles buscam a presença de Deus. E ele não negocia com este mundo, porque quando ele diz que muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, no versículo 4, a parte B diz assim, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Na ocasião de Davi, tinha lá os deuses, os Balaíns, Baals e todas as outras entidades que ali, as tribos e os povos daquela época, assim serviam. Mas a palavra de Deus, dentro de um contexto de um Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, ele disse acerca daquilo que às vezes acaba tendo primazia na nossa vida. E se algo passa a ter primazia na nossa vida, isso se torna um Deus. Por isso que ele diz, não tem como servir, Jesus mesmo disse, não tem como servir a dois senhores, porque senão você vai agradar um e desagradar o outro. Não tem como servir a Deus e a riqueza. Quando o meu alvo principal, quando o meu objetivo principal, quando a minha preocupação, aquilo que acaba norteando, tomando conta da minha vida, dos meus pensamentos, são bens, eu estou tendo um maior amor pelos bens. Quando a minha vinda neste lugar é apenas com o interesse de saber o que Deus pode me dar, o que Deus pode fazer, aí eu passo a ter um conceito errado, totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Por isso muitos entram na igreja e dizem, eu determino. Você não determina nada, quem determina é o Senhor, Ele é soberano. Mas às vezes a pessoa acha que pode, não, agora eu sou filho de Deus, eu nasci para ser cabeça, eu não sou cauda, então eu determino isso, eu determino aquilo. Davi, sendo o rei, o homem mais poderoso, não apenas de Israel, mas de todas as nações ele presente, ele optou em dizer, tu és o meu Adonai. Tu és o Senhor da minha vida, quem determina é o Senhor. Tu é que governa, tu é que dirige. Então qual é essa relação que você tem com Deus? E também a sua relação acerca das coisas. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Então a palavra fala sobre isso. João, nas suas epístolas, e eu vou voltar, deixa eu beber uma água aqui. Em fevereiro, eu vou voltar a expor a primeira epístola de João. Eu interrompi porque a gente está tendo alguns intervalos. No último domingo, aliás, já fica aqui o aviso, dia 30, nosso culto será lá em Paracambi, porque temos batismo nas águas. Então, que bom que há pessoas que estão decidindo, confessando a sua fé em Jesus Cristo, se rendendo ao Senhor, e vão passar pelas águas. Nós vamos realizar o batismo lá em Paracambi, domingo, dia 30, às 9 horas. Então, o culto... Vai ter culto? Não, pastor, vai ter culto, só que não vai ser aqui. O endereço vai ser lá na Américo Rodrigues Ferreira, 370, tá bom? Então já fica aqui o aviso, fechou o parente. Então Davi, ele não negocia. Se tiver de escolher um lugar para estar, ele quer estar na comunhão dos santos, na Assembleia dos Santos. Ele quer estar na igreja, ele quer estar diante dos santos, que são notáveis, que são nobres, o qual ele tem prazer. E ele diz, os meus lábios não pronunciarão o nome desses deuses, eu não negocio. Porque se o amor do mundo estiver presente no seu coração, Deus não está presente. Então João fala sobre isso. Não tem como, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque o amor de Deus não está presente nessas coisas. Não tem como. E tudo aquilo que acaba tendo primazia, dominando a nossa vida como principal, passa a ser um Deus. Então Deus não é apenas uma imagem de escultura, aquilo que muitos chamam de santo, e reverenciam e fazem as suas preces. Deus pode ser o seu trabalho. Quando você demasiadamente, todos nós precisamos trabalhar.
A Bíblia fala, aquele que não trabalha, não come. O trabalhador é digno do seu salário. Com o suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Porém, quando você passa, né, a dedicar de forma absurda, demasiada ao seu trabalho, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo passa a ser um Deus da sua vida. E em tudo nós dependemos do Senhor. Então não negocie. Há coisas que são necessidade, mas a prioridade na nossa vida é buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Davi aqui, ele tem um conceito muito importante do que é a igreja, do que é o povo. Ele tem prazer. Quanto não são aqueles que estão trocando? Quanto não são aqueles que trocam? Amados, há coisas que são programadas. Por exemplo, eu tenho um casamento para eu ir lá no mês de maio. Como não é aqui, numa outra cidade, vou ter que fazer uma viagem. Então, é no sábado à noite, não tenho como estar aqui domingo de manhã. Né? Até porque viajar de madrugada, já não gosto de dirigir à noite, quanto mais de madrugada. Então, você se programa para uma situação. Mas, às vezes, há situações que, assim, com frequência. Tem uma partida de futebol, é meu time. Aí tem uma outra situação. Qualquer coisa é motivo para a pessoa deixar de vir à igreja. Quando nós fazemos isso, nós estamos muito distante daquilo que Davi está nos ensinando aqui. Então, qual o conceito que ele tem aqui também de igreja, de povo? É isso, ele tem prazer de se reunir. Aonde nós encontramos os santos? Aonde? Na igreja, na casa do Senhor. Então, se tivesse um lugar para ir, hoje na agenda, o que tem? Não, tem o culto e tem lá uma festa da outra tribo que vai se reunir. Davi ia no culto. Davi ia buscar a presença do Senhor, porque o seu prazer era estar diante dos santos, cujo ele diz que são notáveis, são nobres. E ele não negocia com o mundo. Em quinto lugar, um outro segredo, um macete para que Davi, então, tenha essa confiança que vai além da sepultura. O versículo de número 5 vai dizer: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Há uma satisfação em Davi. Amados irmãos, Davi está feliz. Ele está contente com aquilo que ele tem recebido. Versículo 6 vai dizer assim: cai-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Esse versículo aqui, ele tem uma relação com o que aconteceu quando o povo tomou posse da terra de Canaã. Então Josué, que foi o líder responsável de atravessar o Jordão, sendo o sucessor de Moisés, ele entra, tem aquelas guerras durante pelo menos mais 5 anos, e depois vem o assentamento, a distribuição para cada tribo. Então cada tribo recebeu ali a sua parte como a sua herança, aquilo dali era a sua terra. Então a herança é algo que permanece. Davi está dizendo aqui de uma satisfação: olha, o pedaço que eu recebi, eu estou feliz por aquilo que eu recebi. Seja contente por aquilo que Deus tem te dado. Seja grato a Deus por aquilo que Ele tem realizado na sua vida. O segredo dessa relação de Davi com Deus é que havia uma satisfação. Ele dava graças por aquilo que ele recebia. Amados, tem crente que reclama de tudo, murmura de tudo. Tem crente, estou falando de gente da igreja, que reclama de tudo. Como eu disse, nenhum de nós estamos isentos de passar momentos difíceis, todos nós passamos. Eu também já tive período na minha vida que, com 2 filhos pequenos, na ocasião eu estava à frente da igreja lá em Seropédica, né? Eu não era nem pastor ordenado ainda, não estava nem como diácono, era um missionário lá, e fiquei desempregado. Eu sempre tive prazer e alegria de abençoar, né, conduzir com a obra. E tudo que lá eu fazia, né, no primeiro momento eu não tinha carro, eu só fui comprar carro, não queria nem, nunca, a minha vontade era nunca ter aprendido a dirigir. Essa era a minha vontade, né, eu não sabia, né, o quanto facilita o deslocamento. Mas quando eu estive lá em Seropédica, aí eu pegava Pedro com 2 anos, André com 6 meses, o verdinho aqui, né, de manhã, e ficava do culto de manhã até a noite, a dificuldade depois à noite para voltar. Aí eu pude ver que eu tinha necessidade de ter um carro. Um irmão me abençoou muito, durante muito tempo. Então,
Tudo é bênção, até um fusquinha é bênção. E eu muitas vezes fui para Seropédica e voltei num fusquinha, por causa do irmão Silvan, que me abençoava, me levava com muita alegria todos os dias. Aí quando eu comprei o primeiro carro, o motorista foi o Silvan, até que aí eu falei, não, agora eu tenho que aprender a dirigir, né? Então não tem jeito. E aí foi útil, importante, mas eu fiquei um período desempregado, com 2 filhos, e agora? Né? Então a igreja lá estava começando, a gente tinha aluguel, não tinha como, não tinha nessa possibilidade de pensar, né, em ser pastor integral lá pela igreja. Era uma pequena congregação, era uma lojinha que nós tínhamos. Então todos nós passamos por momentos de dificuldades, de privações. Não estamos isentos disso. Mas outra coisa é a pessoa não saber ser grato, pelo menos pelo pão que chega na sua mesa. O pão nosso de cada dia, que o Senhor nos dá a cada amanhecer. A roupa, por mais que não seja a roupa, né, dos seus sonhos, ou a roupa nova, mas se você pode se vestir, se você pode comer um pão a cada amanhecer, seja grato a Deus. Mas eu tenho certeza que o Senhor proporciona muito mais do que apenas um pão com manteiga para a nossa vida, muito mais do que um chinelo para nós, mesmo que algum período possa acontecer isso, mas são raras vezes. Mas quanto não são aqueles que reclamam? Davi aqui está mostrando uma satisfação, ele está alegre, ele está feliz, porque ele enxerga a graça de Deus, então ele está feliz pela sua herança. Seja grato a Deus. Hoje você já pode agradecer pela sua vida, você pode agradecer a Deus pela sua saúde, né? Quanto não são aqueles que morreram e têm morrido, quanto não são aqueles que estão acamados. Você chegou a este lugar, você está sentado neste banco, você está num lugar, né, climatizado, com ar-condicionado. Há irmãos nossos que se reúnem numa caverna, há pessoas que estão lá todos os dias. Quando a gente fala de não negociar a fé e ser servo ao ponto de comprometer a sua própria vida, muitos são os irmãos nossos das igrejas perseguidas, que uma vez que eles são descobertos que são crentes, ou que têm uma Bíblia, eles têm que negar, se não negar são decapitados, são expulsos de suas casas, são presos. E eu e você temos essa liberdade para servir, chegar aqui na casa de Deus. Amado, seja grato. Davi tinha isso, uma gratidão, uma satisfação. Esse era o segredo de Davi. A sua satisfação era saber que Deus era o seu bem maior. O Senhor é a porção da minha herança. Bem nenhum possuo, senão a ti somente. O 6º segredo que nós podemos ver nesse salmo, né, o macete de Davi com essa relação com Deus, é que ele tem Deus como seu conselheiro. O versículo de número 7 diz: bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Por isso, ele tem ali os seus momentos de comunhão com Deus. Até durante a noite o meu coração me ensina. Ele está presente. É bom a gente se reunir, estar aqui. Como o autor aos Hebreus diz, não deixe de congregar como é o costume de alguns, mas aqueles momentos no particular, né, no secreto, quando Jesus, né, em Mateus 6, do verso 5 ao versículo 13, ele diz, olha, quando você for orar, você não precisa de ficar nas praças públicas, dizendo, né, que você serve, que Ele é o seu Deus maravilhoso. Vai lá no teu quarto, entra, porque no secreto, né, Deus vai te ver, o Pai vai te ver, né? Palavras de Jesus, depois você vê em casa, Mateus 6, versos 5 ao versículo 13, o Pai vai te ver em secreto e vai te recompensar, e vai atender o seu coração. Então Davi está dizendo, até durante a noite, ao invés de eu ficar, ele não tinha, claro, né, o smartphone, o WhatsApp, né, o celular, ao invés de ficar me distraindo com tantas outras coisas, ele era rei, ele podia ter um monte de coisa para distraí-lo, mas ele dizia, até durante a noite, né, o Senhor me aconselha, o Senhor me instrui, o Senhor me orienta, o Senhor me dá direção. Davi, como rei, tinha a responsabilidade de tomar decisões importantes, e ele estava ali sempre buscando o conselho do Senhor. Olha, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, peça a Deus, Senhor, me ajude, Espírito Santo, me oriente, me esclareça. Eu não quero dar um passo em falso, eu não quero me precipitar. Senhor, eu preciso da sua direção. Aliás, Davi, ele é assim, um exemplo acerca de busca de conselho. Porque mesmo quando ele sabia o que tinha que fazer, ele ainda assim se submetia
Porque não é apenas eu falar, tu és o meu Adonai. Eu sou o seu servo, estou pronto para te servir, custe o que custar. É o dia a dia. Davi, antes de ser proclamado rei, numa ocasião em que os filisteus ameaçaram tirar a sua vida, ele se refugia na caverna de Adulão, que era um outro lugar, assim como eu e você temos aqui a igreja. Davi não tinha a igreja naquele período de perseguição, onde ele também estava distante do palácio, porque Saul também queria tirar a sua vida. O lugar dele de encontro, de culto, era a caverna de Adulão. Essa caverna que mais tarde acabou abrigando os valentes de Davi, a família de Davi. Mas Davi, muitas vezes, ele chegava e ia lá consultar a Deus na caverna de Adulão, pedindo, Senhor, o que eu faço? Estão esses homens aí, eu saio para guerrear. E o Senhor chegou e disse, pode ir, vai lá guerrear. Davi foi, ganhou e teve a vitória. Veio outra situação onde o povo cercou novamente. Bom, muitos de nós talvez diriam, eu já sei o que fazer. Eu já sei. Na primeira vez eu pedi, o Senhor me orientou, então eu vou lá. Então Deus já me deu a resposta. Não, Davi não tomou essa decisão. Ele foi lá e perguntou ao Senhor, Senhor, devo novamente ir guerrear? Porque, amados, às vezes nós queimamos cartucho numa linguagem de guerra, ou você gasta esforço desnecessário, porque no segundo momento, Deus guerreou por Davi. Davi não precisou de fazer nada, o Senhor foi lá e derrotou os inimigos. Às vezes você vai aí, está batalhando, se tivesse buscando os conselhos do Senhor, talvez você já estaria num lugar de descanso, de tranquilidade da sua vida. Tenha Deus como seu conselheiro, tenha o Espírito Santo, busque ao Senhor, tenha os seus momentos de oração, porque lá em secreto o seu Pai vai te ver e Ele te recompensará. Essa é uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então é uma palavra que é certa, não é do homem, é do nosso Salvador, é do nosso Senhor. Um sétimo segredo aqui, que Davi nos mostra, no versículo 8 ele vai dizer assim, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. A certeza que em Deus ele está seguro. Essa, né, era o macete de Davi, o segredo. Ele tinha certeza da segurança que Deus o proporcionava. Como diz lá o Salmo 127, versículo 1 e 2, né? Em vão vigia, ou melhor, em vão trabalha, né? Aqueles que estão para edificar a cidade, se o Senhor não for com ele. Também quando fala de guardar, aí sim. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Davi tinha confiança que Deus é aquele que o guardava. Deus estava com ele. Deus estava à sua direita, Deus o protegia, mesmo ele sendo rei. Olha, ele tinha um exército, ele tinha homens que eram, né, habilidosos no manuseio de armas, de lança, de espada, né? Eram homens natos, acostumados a guerrear. Com tudo isso, a sua plena certeza e confiança e segurança estava no Senhor. É Deus que nos guarda. Nós, por prudência, tomamos certos cuidados, né? Ainda preservamos o uso de uma máscara, mantemos um distanciamento, tudo isso por uma questão de prudência. O fato, né, do Senhor guardar a cidade, lá do Salmo 127, não elimina a presença da sentinela. É preciso que esteja presente o guarda. O fato da gente, né, ter a presença de Deus conosco, não elimina os cuidados que nós devemos ter, porque isso diz respeito à prudência. Mas quem de fato preserva a nossa vida do mal é o Senhor. Só Ele de fato pode nos livrar de todo o mal, igreja. Só o Senhor. Vivemos dias muito difíceis, por mais cuidado que a gente tem. E eu falo não apenas no aspecto da doença, da violência, né, de pessoas mal intencionadas. Olha a quantidade de golpes que surgem. Pessoas que se passam por familiares, né, clonando aí os aparelhos. E tem aqueles que às vezes até mesmo usam de uma situação, forjando uma enfermidade para tirar proveito. O mundo jaz do maligno. Essa é a realidade.
Aí nós precisamos de discernimento de espírito. Isso são um dos dons do Espírito Santo que a gente vê o apóstolo Paulo mencionando ali entre aquelas 9, né, nas categorias, falando das 9, tem umas que é discernimento. O que aconteceu com Pedro, quando Ananias e Safira entrou, forjando uma oferta, dizendo que tinha vendido uma propriedade por um determinado valor e estavam lá querendo se mostrar que eram pessoas boas, generosas. Pedro chegou e disse: por que mentistes ao Espírito Santo? E Ananias caiu morto ali. Depois veio a sua esposa Safira, que compactuou com aquilo dali, caiu. Então Pedro teve ali o que? Discernimento de espírito. Então nós precisamos, Senhor Deus, no discernimento, porque nós lidamos com tantas situações, com tantas pessoas. Por isso a palavra de Deus diz que é importante a gente ter cuidado com sociedade. Faça a sociedade com pessoas que sejam íntegras, procure isso. Porque se você se associar com o mundo, né? Fala do jugo desigual, não é só no aspecto do casamento, não, também nos negócios, nas coisas que a gente faz na vida, você corre o risco de ser enganado. Então peça a Deus, Deus, me dê sabedoria, me dê discernimento, para que eu possa ter assim, condição de estar realmente livre, livra-nos do mal, né? Falei da oração do Pai Nosso, do pão nosso que nos dá a cada dia. Peça também, Senhor, livra-nos do mal. O mal está aí, o mal existe. Mas Davi tinha certeza que ainda que os seus adversários tentassem surpreender, a sua confiança não estava no seu exército de homens habilitados, poderosos, capazes, preparados para a guerra. Ele tinha confiança no Senhor. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Amados irmãos, e qual o resultado de tudo isso na vida de Davi? Davi tinha paz, Davi tinha alegria. Os versículos 9, 10 e 11 vai então complementar tudo aquilo, porque ele fez de Deus o seu refúgio, porque ele tinha sua visão acerca de Deus, que não apenas ele tinha ele como um conceito que é importante de ser o Criador, o soberano, mas também da importância dele ser servo desse Senhor, dele ser o Senhor e o dono da sua agenda, dele ter essa concepção acerca de igreja, de povo, dele ser satisfeito, haver o contentamento na sua vida acerca daquilo que ele recebeu de Deus. Isso lhe proporcionou uma paz e uma alegria. O versículo 9 vai dizer: alegra-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Davi está repleto de alegria. Davi tem a certeza de uma garantia plena, de uma segurança, amados irmãos, que era eterna. Por isso que a sua segurança, a sua certeza era plena, uma segurança que ia além da sepultura. Porque o versículo 10 ele vai dizer assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Paulo e Pedro mencionou esses versículos em Atos. Depois você lê em casa, no capítulo 2, Pedro no seu primeiro discurso, ele faz uma menção. Paulo no capítulo 13, acho que no verso 25, ele faz uma menção, porque essa questão aqui se cumpriu, aqui é uma palavra profética messiânica, ela se cumpriu em Jesus Cristo, que o seu corpo não entrou em decomposição. Paulo, quando defende a questão da ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, estamos perdendo tempo de se reunir aqui, mas de fato Cristo ressuscitou. E no versículo 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer: Cristo é a primícia da ressurreição. Então aqueles que estão em Cristo também irão ressuscitar, também vencerão a ressurreição daqueles que permanecem nele, ou seja, há uma promessa de uma vida eterna. Por isso Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, veja, a plena certeza que ele tem vai além da sepultura. Eu não vou ficar apenas como um morto em decomposição, eu serei transformado. Tessalonicenses fala da transformação, onde receberemos um novo corpo para então vivermos, né, junto com o Senhor na glória. O versículo 11 então diz: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Há uma satisfação completa, uma alegria indizível presente no coração, o eterno prazer de estar à direita de Deus no céu.
Olha que bênção, que maravilha. Amados irmãos, pensando naquilo que nós ouvimos essa manhã, quero deixar para os queridos, para você que nos ouve, né, através da transmissão, não tem apenas um conceito que é importante de quem Deus é, o Yahvé, o eu sou, o soberano, criador, mas que você possa também tê-lo como seu Adonai, o Senhor da sua vida, e você tenha essa relação com Ele, relacionamento. Estou aqui para agradar a Ti, seja feita a Tua vontade. Como Davi, tenha prazer de estar junto dos santos, tenha prazer de se reunir com aqueles que buscam a presença do Senhor. Não menospreze o culto, não troque o culto por qualquer coisa. Eu não estou dizendo que frequência de igreja vai te salvar, não é a quantidade de vezes que você vem na igreja que você vai ser salvo, não é isso. Mas tenha prazer e satisfação de estar aqui. Faça como o salmista no Salmo 84, né, quando ele vê que ele é inspirado, quando ele observa lá os passarinhos encontrando, né, então, no caso, o templo daquela época, lugar, espaço para ali fazer o seu ninho. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Ele vendo que os pássaros conseguiam encontrar uma brecha na estrutura lá do templo para fazer o seu ninho e acolher os seus filhotes. Ele chega e diz: eu encontrei seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na sua casa. Então ele diz: melhor é estar na sua casa do que qualquer outro lugar. Então não menospreze o culto, estar na presença de Deus. Eu sei, né, e todos nós temos às vezes uma agenda, uma responsabilidade. Como eu disse, às vezes você pode ter uma programação e é normal, né? Eu dei o meu próprio exemplo, mas eu não vou estar aqui num domingo porque eu vou sair para um compromisso de uma família, de estar junto com a família num casamento. Mas não faça disso uma rotina. Não é qualquer coisa que pode tirar. Se você está doente, se cuide, fique em casa. Se você está escalado para o teu trabalho, vá para o seu trabalho, porque você precisa de dar um testemunho e cumprir ali o seu papel. Mas não se ausente por muito tempo da casa de Deus. Não se acostume em ficar longe. Isso daqui é um recurso que aconteceu diante do período que a gente teve que fechar a igreja por um decreto. Então foi de grande valia e ajuda muitas pessoas que ainda não podem estar na igreja. Por exemplo, muitos que estão aí enfermos, acometidos. Nós temos vários irmãos, amados, vários. Não são poucos, não. São dezenas de irmãos que estão, né, com essa gripe, com resfriado ou com Covid. Então é um recurso, mas não faça disso algo que venha a ser, né, um hábito na sua vida. Você que hoje está ouvindo essa mensagem através do Facebook, né, aí do YouTube, que bom que você seja edificado, mas tenha prazer de estar na casa de Deus. Peça ao Senhor. Davi, no outro salmo, ele disse uma coisa: eu peço e buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que você tenha o prazer de estar aqui. Hoje talvez você não pode, porque você está doente, então você está ouvindo essa transmissão. Como é importante esse mecanismo, mas não se acomode com o mecanismo. Que você tenha a alegria de estar aqui no presencial. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. O Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é na unidade. Jesus institui a Santa Ceia onde? Ele está lá no cenáculo, ele está reunido com seus discípulos, ele parte o pão e dá aos seus discípulos. Como que ele ia dar algo aqui, ó, pela internet? Não dá, né? Ele partiu e deu ali, porque a ceia nasce na comunhão, é na presença, é junto. Então zele por isso. Não é a quantidade de vezes que você vem na igreja que vai te salvar, não é isso. Mas não se acostume, né, em não vir ao culto ou vir ao culto só esporadicamente. Uma necessidade, repito, né, para não deturpar o que eu estou dizendo. Se você está doente, se cuide, fique em casa. Se você está no teu trabalho, faça o seu trabalho e dê um bom testemunho. Como um cristão que honra a Deus e agradece pelo seu trabalho, está ali para dar um exemplo diante dos seus colegas e diante do seu chefe, do seu superior. Mas na oportunidade que você estiver, não troque o culto
por outras coisas. Tenha prazer de estar na casa do Senhor. Não menospreze a comunhão dos santos. Davi tinha esse conceito acerca da comunhão, de estar na igreja. Tenha prazer de se reunir. Não olhe para o mundo. Muitas são as coisas no mundo que acabam, né? Olha o que aconteceu com Eva. Ela viu que... Então o texto diz que ela viu, né, que era bom o fruto. Então ela foi chamada a atenção o quê? Por aquilo que ela viu, os seus olhos. E começa assim. Por isso que a janela, né? Os olhos são as janelas do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se você, né, for conduzido, né, instigado, tentado por certas coisas, você vai acabar tendo prazer pelas coisas do mundo. Então não ame as coisas do mundo. Não tenha prazer. Fuja da aparência do mal. Davi então entendeu isso e estabeleceu: eu não vou me associar a certas coisas, porque isso não convém, isso desagrada a Deus, e há uma consequência, como nós vimos, muitos serão penalizados, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, por outras coisas. Aquele que não coloca Deus como primazia na sua vida, há também uma sentença. O Deus de amor também é o Deus do fogo consumidor. É um Deus de juízo. O que é isso? Deus é castigador, severo, mau? Não, Ele é justo à sua palavra. Aquele que se rende, que crê, que busca, ele tem uma promessa, que as outras coisas serão acrescentadas. Mas aqueles que ignoram, aqueles que trocam, aqueles que rejeitam os seus ensinamentos, as suas palavras, na verdade você vai estar colhendo, né, consequência da sua escolha, que você escolha Deus, que você escolha o Senhor, como Senhor de fato da sua vida, que você tenha esse conceito de Deus, que você busque os conselhos do Senhor. Há dias que são difíceis, irmãos, para todos nós. Há dias que o nosso coração está igual de Asaf. Poxa, Senhor, como que pode o ímpio, né, faz tanta besteira, não vive uma vida íntegra, ele está prosperando, eu estou aqui nessa situação. Mas, amados, cada um dia vai ter a sua recompensa. Quem que vai prevalecer e permanecer na congregação? O justo. Os ímpios não permanecerão na congregação, só o justo. Então, não é vã a sua fé, não é vã a sua dedicação. Continue buscando e crendo no Senhor e tenha satisfação em Deus, que Ele seja o seu bem maior, que Ele seja o tesouro do seu coração. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor a sua vida. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus e Pai, conselhos, segredos, ensinamentos deixados para nós, do teu servo Davi, homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que Davi era perfeito, o melhor. Não, Davi teve seus atos falhos. Mas Davi, quando falhou, reconheceu e disse: Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos seus olhos. Perdoa-me, não retires de mim o teu espírito. Senhor, restitui-me a alegria da sua salvação, da minha salvação. Davi então se reconcilia com Deus. Davi então busca a presença de Deus. Nós também precisamos buscar andar na sua presença. Nós precisamos andar em seus caminhos. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ter essa visão acerca da tua presença, como Davi teve, em relação a ti como Senhor, também em relação à igreja como comunidade, cujo ele tinha o prazer de ter a satisfação daquilo que nós temos e termos plena certeza que o Senhor estando ao nosso lado, nós não seremos abalados. E a maior das maiores certezas e convicção, porque a nossa vida não termina nessa terra. O Senhor tem uma promessa de eternidade para aqueles que permanecerem em Ti, uma vida no céu. E que esse seja o alvo de todos nós. Assim eu te louvo e agradeço pela Tua palavra. Amém e amém. Muito bem, amados irmãos, vamos ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Repito, né, se você puder, se você não tiver já um outro compromisso já marcado, eu vou sempre respeitar a sua posição, né, diante dos compromissos que você tem, alguns irmãos que têm alguns compromissos, né, mas se você puder estar aqui logo mais para
ter um momento de gratidão e participar desse momento, né, que é histórico da nossa igreja aqui em Lages, né, diante de uma responsabilidade. Isso me traz um temor ao coração, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, né? E é um peso. As coisas de Deus são sérias, né? É fácil, não que deva ser incentivo do nosso coração, mas é fácil enganar o homem. É fácil enganar o pastor, é fácil enganar a esposa, o esposo, o filho. Você vai lá, dá uma conversa para o filho, né, desparece um pouco, daqui a pouquinho ele esquece daquilo que você prometeu e tal. Mas nada se escapa aos olhos do Senhor. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso me traz um temor muito grande ao meu coração. É uma responsabilidade. Mesmo diante de tudo aquilo que Deus me deu graça e condição de fazer e conduzir a igreja ao longo desses anos. Mas, né, quando se sentencia algo, quando se legaliza, né, então a gente sente, Senhor, só a Tua graça para permanecer fazendo aquilo que é da Sua vontade. Amém. Vamos orar pelos enfermos, agradecer pelo aniversário da Marina, que é aniversariante presente hoje aqui, né? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, Marina, ok? Estenda as suas mãos. Pai amado, temos aqui glorificado o Teu nome, bendizendo a Tua presença, cantamos louvores a Ti, clamando por Ti, refugiando em Ti, como nós cantamos, né? Me rendo, me lanço aos Seus braços, pois em Ti nós encontramos o amor, Tu és o refúgio de nossa vida. Ouvimos a Tua palavra, que traz ensinamentos tremendos para uma vida de uma segurança plena, e que assim possamos guardá-la no nosso coração, digerir aquilo que ouvimos, para aplicarmos no nosso dia a dia, e assim como Davi, que colheu o resultado, uma alegria que inundou o seu coração, possamos também viver de forma satisfeita, felizes, contente, por causa das promessas de Deus na nossa vida, e termos plena confiança no Senhor e nas promessas que hão de vir para se cumprir na vida daqueles que creem em Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse momento. Mas, ó Deus, também nós oramos por aqueles que não puderam estar aqui. Muitos são os irmãos, muitos, ó Pai, que tive a oportunidade de conversar, de telefonar, de orar por eles essa semana, que estão acamados, impossibilitados, diante, ó Deus, desse surto de gripe, Senhor Deus, e também por terem cuidado com o outro, também têm evitado de vir, mesmo que já estejam se recuperando, mas para não trazer outros problemas. Então, Pai, que bom que eles têm esse pensamento prudente, mas nós Te pedimos, opera a obra, restabelecendo, curando os que estão com Covid também, que não haja um agravamento, que logo, Seu Deus, se restabeleçam e possam assim estar na comunhão dos santos, glorificando, porque bom é estar na Sua casa. Então nós oramos para que a mesma alegria, o mesmo prazer que nós tivemos de estar aqui nessa manhã, os irmãos possam ter em outros momentos de estar neste lugar. Pai, nós assim oramos, somos gratos pela vida da Marina, que o seu coração se firme cada dia no Senhor, para poder, ó Pai, experimentar da Sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor Deus, que seus dias sejam felizes. Assim eu Te peço, como o dia de hoje, que ela pode estar na sua casa no dia do seu aniversário. Pai, leva-nos agora de regresso ao nosso lar, debaixo das Suas santas e poderosas mãos. Senhor, abençoe o culto de logo mais, que a Tua vontade seja feita, porque a Tua vontade é que é boa. Os Seus decretos que são perfeitos e o melhor para a nossa vida. Abençoe Teu servo que vai estar conosco, o pastor Antônio, nas palavras. Senhor Deus, seja dirigido pelo Teu Espírito, Senhor. Abençoe a congregação, aqueles que puderem estar aqui. Senhor, nós já entregamos o culto de logo mais nas Suas mãos. Leva-nos assim em paz, é o que nós Te pedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.